Eu vou-vos convidar a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Vamos estar a falar sobre a igreja de Filipos. E vamos ver como a igreja de Filipos refletia Jesus. Senhor Deus, agora diante da Tua palavra, dá-nos a capacidade de poder entendê-la, Senhor, e aceitá-la no nosso coração. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra para que a possamos viver no dia a dia. O Teu Santo Espírito ministra ao nosso coração. E que nós não possamos colocar nenhum entrave, nenhuma barreira, para que o Teu Santo Espírito fale connosco hoje. Abre o nosso entendimento. Pois é isso que nós te queremos pedir, Senhor, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Podem se sentar. Então, no início da segunda viagem missionária de Paulo, a equipa que acompanha Paulo é outra. Paulo fez a primeira viagem missionária com o seu amigo, como é que ele se chamava? Como? Barnabé. Mas lá para o final da viagem, antes de eles começarem a segunda viagem, houve um desentendimento. Os cristãos às vezes também se desentendem, não é? Houve um desentendimento por causa de João Marcos. E aquele desentendimento levou a que Paulo e Barnabé seguissem em caminhos diferentes. E Paulo, então, deixa Barnabé e segue viagem com Silas. E a eles, a Paulo e a Silas, vai-se juntar também Timóteo. E eles tinham um objetivo. O objetivo deles era levar o Evangelho para a Ásia. E não conseguiram. Porque alguém não permitiu que a viagem deles prosseguisse para a Ásia. Quem foi? Quem é que bloqueou que Paulo seguisse viagem para a Ásia? O próprio Deus. Isso é esquisito, não é? O próprio Deus disse, não, vocês não vão para a Ásia. Deus muitas vezes, nós podemos ter muito boas intenções e ter desejos lindos no nosso coração, mas apesar das nossas boas intenções e dos nossos desejos lindos, mesmo para servir ao Senhor, toda a nossa vontade tem que estar sujeita à vontade do próprio Deus. E Deus disse claramente a Paulo e a Silas que, com certeza, o Evangelho era importante na Ásia, mas não era para eles. E mandou-os para a Europa. Ok? Vamos ler. Atos 16, versículo 6, diz o seguinte: E percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos, imaginem, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. É esquisito este versículo, não é? O Espírito Santo impediu. Não que a Ásia não precisasse, e nós temos as igrejas do Apocalipse, que provam que o Evangelho foi para a Ásia, mas a missão de levar o Evangelho para a Ásia não era para Paulo e Silas. Então, continua o texto. Defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles insistiram. E Jesus continuou a dizer, não é para ti. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio Paulo uma visão na qual um varão, um homem macedónio, estava em pé e lhe rogava dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, ora reparem, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, tentaram ir para a Ásia, o Senhor disse, não, vocês não vão para a Ásia, e durante uma noite, em Troade, Paulo tem uma visão de um homem que lhe diz claramente, um macedónio que diz, olha, passa à Macedónia, vem para a Europa e ajuda-nos. E imediatamente eles perceberam então porque é que Deus não os tinha mandado para a Ásia e seguiram viagem para a Europa. Logo aqui podíamos ficar no texto e perceber uma série de coisas sobre a igreja. Podemos perceber que as igrejas nascem não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. As igrejas são um projeto de Deus. Os homens, como disse há pouco, podem ter bons planos, boas intenções, como eram os de Paulo e Silas. Mas a igreja é de Jesus. Quem dirige a igreja é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Vamos avançar. Versículo 11. Tendo depois navegado de Troade, seguimos em direitura a Sumátria. Sumotrácia. Esta palavra é complicada, para um gago ainda pior, pá. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito e colónia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então, Filipos era uma cidade lindíssima. Ela antes tinha-se chamado Crenides e recebeu este nome porque Filipe II da Macedónia, o pai de Alexandre o Grande, olhando para a cidade disse, isto é uma cidade lindíssima, é digna de levar o meu nome. E então batizou Crenides de Filipos. E o texto é curioso, porque o texto nos diz que era a primeira do distrito e colónia. E vem especificado, porque de facto era importante esta informação, porque a cidade era uma colónia romana. Os habitantes de Filipos eram considerados romanos. E eles tinham privilégios. Tinham, por exemplo, privilégios no que diz respeito aos impostos, ou a adquirir terra e o usufruto que tinham dessa terra. Falavam o latim. Por outras palavras, os Filipos eram cidadãos de primeira. Eles tinham aquele orgulho de serem colónia porque eram cidadãos de primeira. Mas não foi por serem cidadãos de primeira que Deus mandou para lá Paulo e Silas. É que a cidade de Filipos estava numa rota comercial que ligava a Ásia a Roma e estava apenas a 13 km do mar Egeu. Filipos era uma autoestrada comercial, uma autoestrada que podia levar o Evangelho à capital. Aqueles homens chegam então a Filipos e passam lá alguns dias. A missão era levar o Evangelho para a Macedónia, para a Europa. E em poucos dias eles percebem como era uma cidade europeia que não havia uma sinagoga. Os irmãos, se lerem as cartas de Paulo ou os relatos das plantações de igrejas por Paulo, o primeiro ponto onde ele ia era à sinagoga, dizer aos judeus que o Messias já tinha vindo e que o Messias era Jesus Cristo. Mas não havia naquela cidade uma sinagoga. E eles perceberam
que à beira-rio havia um lugar de oração e que algumas mulheres se reuniam à beira-rio para orar ao Senhor. Para onde é que os missionários vão? À beira-rio. E à beira-rio eles encontram algumas mulheres e começam-lhes a pregar o Evangelho. É assim que vai nascer a igreja de Filipos. E uma mulher chamada Lídia, comerciante rica de púrpura, oriunda de Tiatira, na Ásia, ouvia com muita atenção. É tão interessante isto, porque Paulo é impedido de ir para a Ásia, mas vai evangelizar uma asiática na Europa. É curioso, não é? Paulo pregou-lhe as boas novas de Cristo. Pregou-lhes o poder de Deus para a salvação. Paulo terá pregado que Deus, que Jesus é Senhor e Salvador. O Deus que se fez homem, que viveu entre os homens, que foi julgado injustamente e condenado à cruz. Estava inocente de todas as acusações que lhe fizeram. Suportou sobre si a punição do pecado dos homens. Paulo terá pregado que no Calvário Jesus substituiu-nos diante de Deus. E o preço da nossa condenação foi pago por Ele mesmo. Terá dito que a morte não venceu Jesus, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Surgiu da morte e foi levado aos céus diante dos seus fiéis, à vista deles. E que está à direita do Pai a interceder pela sua igreja, pelos seus discípulos. Paulo terá dito àquelas mulheres: todo aquele que rogar perdão e entregar a sua vida ao Senhor será salvo. Todo o que crê em Jesus será salvo. Isto é o Evangelho. E no versículo 14, nós vemos algo tremendo. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Agora vejam, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia e esta mulher creu. Não só ela, como diz a seguir, todos os que estavam na sua casa. Pode ser família, empregados, todos aqueles que viviam com Lídia aceitaram o Evangelho, aceitaram a salvação, a boa nova de Jesus Cristo. E o mesmo aconteceu connosco. Quando foi? Quando foi aquele momento em que alguém falando de Deus nós pudemos compreender que não era apenas uma história? Quem é que nos falou de Jesus de tal maneira que percebemos que não era religião, que não era uma filosofia, que não era maluquice da cabeça de ninguém, mas que era real? Sabem, quando nós encontramos Jesus e nós percebemos, afinal é real, é verdadeiro, Jesus existe. E Ele amou-me ao ponto de morrer por mim na cruz do Calvário. E esta história que os cristãos têm contado há 2000 anos não é uma fantochada, é verdade. E tem testemunhado gente de todos os países do mundo a mesma verdade, o mesmo sentimento. Quem foi que lhe pregou? Lembra-se desse dia em que pôde perceber, bem, isto é coincidência a mais para ser verdade, e entregou a sua vida ao Senhor. Naquele dia, Lídia, depois de ouvir o Evangelho, o Senhor abriu-lhe o coração. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Deus abriu-lhe o coração e ela pôde crer. Ela pôde crer. Vejam a gratidão de Lídia. Versículo 15. Depois de ser batizada,
ela e toda a sua casa, quer dizer que espalhou pela sua família e pelos seus empregados a fé que ela tinha, nos rogou dizendo, olha, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A gratidão de Lídia levou-a a querer fazer parte desta obra de Cristo. Ela queria que a sua vida, que os seus bens, que a sua casa, que os seus recursos pudessem servir para que outras pessoas pudessem ouvir as boas novas da salvação. E então ela forçou-os, quase que os obrigou a ficarem hospedados na sua casa. E na casa de uma pessoa, de uma mulher asiática, na Europa, nasce a primeira igreja. Eu não sei o nome da igreja, mas devia de ser Igreja Batista de Filipos. Não? Pois, pode ser que não, mas é parecido. Então, é assim que nasce. E curiosamente, Atos conta-nos a história da plantação desta igreja, tendo por base 3 histórias de conversão. Lídia e de sua casa. A segunda história de conversão que nos é contada é de uma mulher que era possessa de um espírito maligno. Vejam lá no versículo 16. Passamos para outra história que aconteceu em Filipos, quando Paulo, Silas e Timóteo lá estavam a pregar. E diz assim, aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, vejam o que ela diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto são palavras que o demónio dizia atrás de Paulo e da sua equipa para os descredibilizar com a verdade. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Só é possível fazer o trabalho de Deus. Uma igreja só subsiste se depender do próprio Deus. Uma igreja só nasce se houver joelho no chão, dependência de Deus. Uma igreja que não ora, uma igreja que não tem poder. Um crente que não ora, não vai conhecer o poder de Deus. E estes homens que queriam plantar uma igreja em Filipos, eles iam sistematicamente para um lugar onde tinham a sua reunião de oração. E sempre que iam, ou que passavam por determinado local, havia uma mulher escrava de Satanás, uma possessa, que não tinha domínio sobre o seu corpo, e que supostamente tinha um dom de adivinhação, que dava grande lucro aos seus donos, ia atrás deles e dizia assim, olha, atenção, estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E aquilo começou a incomodar Paulo. E Paulo, a determinada altura, entendeu que aquele espírito estava a criar confusão. Tipo, somos todos amigos. Somos todos iguais. Pregamos todos a mesma coisa. Mas não. Então Paulo expulsa o demónio daquela mulher. E na mesma hora que Paulo dá a ordem em nome de Cristo, ela é liberta para aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador. E uma pessoa nestas circunstâncias só fica liberta se de facto o Espírito Santo de Deus passar a habitar na sua vida. Porque se não for assim, o Espírito que a deixou volta para o mesmo
para a mesma vida. Por isso, a única maneira de alguém estar liberto de uma situação destas é aceitar Jesus Cristo e fazer e dar morada na sua vida ao Espírito Santo de Deus. Porque onde está o Espírito Santo, não habita outro Espírito. Ao aceitar Jesus, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. E foi o que aconteceu com esta mulher. Por isso, não nos diz que ela aceitou o Senhor, mas diz-nos que ela foi liberta. Ao ser liberta, esta mulher foi salva. Este é o entendimento que eu tenho da passagem. O que é que acontece? Ela era uma escrava e, como eu disse há pouco, os donos dela usavam-na para fazer adivinhação, como se fosse uma bruxa. E quando ela foi liberta, ela já não podia fazer aquilo que fazia antigamente. E os donos dela ficaram revoltados com Paulo, com Silas, porque lhes tinham tirado a fonte do dinheiro. E pegaram em Paulo, deviam ser pessoas influentes, dentro de Filipos, levaram-nos para a praça, diante dos magistrados-chefes, dos pretores, e acusaram-nos de trazerem costumes que não eram os costumes dos romanos. Eles eram uma colónia. E eles estavam a ensinar outros costumes. E acusando-os, rasgaram-lhes as roupas, chicotearam-nos, vergastaram-nos com varas e colocaram-nos na prisão, no interior do cárcere, na zona mais restrita, na pior zona da prisão, na zona de segurança máxima. Paulo e Silas, à meia-noite, com os pés amarrados a um tronco, no meio de uma cela, deitado com as costas no chão, as costas que tinham sido vergastadas, sem compreender porque lhes tinha acontecido aquele julgamento injusto, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Podiam-se ter revoltado. Oh Deus, estamos a servir-te e agora acontece-nos isto. Mas não. Eles continuaram a louvar ao Senhor. Versículo 23. Depois de lhes darem muitos açoitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De um momento para o outro, versículo 26, surge um terremoto. De repente, sobreveio também terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Era suposto que aqueles homens presos, alguns possivelmente condenados à morte, aproveitassem a oportunidade para daqueles louvores, aquela adoração genuína de homens injustamente presos, vergastados até à exaustão e com uma gratidão dentro deles tão grande que os fazia clamar ao Senhor e adorar ao Senhor, nunca tinha sido visto por aqueles homens. E aquilo constrangeu-os de tal maneira que eles viram na vida de Paulo e Silas a presença de Deus, só Deus para permitir uma coisa desta. Nenhum deles fugiu e ficaram todos quietos juntamente com Paulo. Paulo agora era quase o pastor daquela gente que estava ali na prisão. O carcereiro, quando deu conta do que é que tinha acontecido, que as cadeias tinham sido
abertas, que as celas estavam abertas, pensou, toda esta gente fugiu, pega numa espada para se matar, quando ouve Paulo. Homem, calma, não te faças mal, por outras palavras. Estamos todos aqui. Vamos ler? (27) O carcereiro despertou do sono. Bem, um terremoto, acho que acorda qualquer um. E vendo as portas abertas, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, não é? A tremer completamente, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu preciso de fazer para ser salvo? Penso que neste momento Paulo e Silas compreenderam a razão de terem sido presos na praça de Filipos e levados para aquele cárcere, para aquela prisão. A história daquela noite acaba na casa do carcereiro, tendo aquele que lhe vergastou as costas, ou mandou vergastar as costas, a curá-las e ouvir falar do que Jesus tinha feito por ele. E assim nasce mais uma família que, crendo em Jesus, é batizada e faz parte da igreja de Filipos. Então, são 3 histórias de conversão. Lídia era rica. Histórias muito diferentes. Lídia era rica. Para termos uma ideia, a púrpura era preciso 8.000 conchas para criar 1 grama de púrpura. Só os imperadores tinham roupas de púrpura. Os senadores tinham aquelas roupas brancas com bordados de púrpura. E quem era rico tinha roupas com algumas manchas de púrpura. Então, Lídia era comerciante de púrpura. Ela era riquíssima. Então, em Filipos, começamos a igreja com alguém que está no topo, que é rica. Começamos a igreja com uma ex-possessa, uma escrava, que estava no patamar mais baixo da sociedade, e um da classe média, o carcereiro, funcionário público. Então, em Filipos havia ricos, pobres e remediados. Lídia era uma estrangeira asiática. A escrava possivelmente seria uma filipense. E o carcereiro podia ser filipense ou podia ter sido enviado de Roma. Mas apesar de terem vindo de lugares diferentes, terem histórias diferentes, Deus fez-los igreja. A mesma igreja. E é assim que Jesus, Deus, o Espírito Santo, nos mostra como é plantada a igreja de Filipos, com estas 3 conversões. Lídia podia dizer que tinha dinheiro para comprar tudo o que o império oferecia. Ela era rica. Ela estava no topo da sociedade. Mas apesar da riqueza, faltava-lhe Deus. Ela procurou o Senhor à beira-rio. E há muitas pessoas semelhantes a Lídia. Parece que têm tudo na vida, que não lhes falta nada, mas continua-lhes a faltar Deus. Há pessoas que, quando se convertem, dizem que olham para trás e dizem: eu tinha tudo, mas havia um vazio muito grande dentro de mim.
que eu não conseguia suprir ou preencher. Deus, quando nós olhamos para Deus, quando nós compreendemos Deus, Deus dá-nos paz, como ninguém dá. Deus dá-nos alegria, Deus dá-nos amor, Deus dá-nos esperança. Deus sacia o nosso interior. Em Deus somos completos. A ex-escrava ou a ex-possessa tinha um grande testemunho. Ela era desprezada pelos seus donos, ela era abusada, ela não passava de um produto para dar dinheiro. Ninguém queria saber da sua felicidade, da sua vida. Ela era desprovida de dignidade, pelo menos era assim considerada por aqueles que tinham autoridade sobre a sua vida. Mas Deus olhou para ela de maneira diferente e Deus libertou-a. Derramou sobre aquela mulher a sua misericórdia. Jesus, quando esteve connosco, disse às multidões: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Ela era uma escrava de homens e uma escrava de Satanás. Ela vivia na opressão. Na sociedade, ela tinha um lugar menor. Mas Deus deu-lhe uma nova vida e o estatuto de filha. O carcereiro era um homem que pertencia à máquina romana. Era treinado para não ter piedade e aplicar a justiça e exercer o castigo. Foi treinado para não ter sentimentos complacentes. Um carcereiro vivia com o ódio, com o repúdio dos presos e da família destes. Apesar de ter um emprego de boa reputação e ter um ordenado bem pago, este homem não tinha esperança. E nós vemos isso quando pensou que os presos tinham fugido, ele pega na espada para se suicidar. Então, olhando para estas três conversões, nós vemos que Lídia era um exemplo de gratidão ao querer fazer da sua casa a igreja, ao receber os missionários e desejar suportá-los com o seu sustento. A ex-possessa também era exemplo da graça e restauração do Senhor. Era exemplo da maravilhosa obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, mesmo a mais humilde das pessoas. E o carcereiro era a evidência que o poder do império era inferior ao poder do reino de Deus, que o verdadeiro Senhor não era César, mas era Jesus Cristo, a quem ele rendeu a sua vida por toda a eternidade. Esta igreja de Filipos, que se reunia na casa de Lídia, tinha os olhos nos confins da terra. Filipos foi a igreja que esteve sempre ao lado do apóstolo Paulo. Houve igrejas como Corinto, que foram muito abençoadas, mas que não contribuíram ou contribuíram muito pouco para o ministério do apóstolo Paulo. Mas Filipos suportou financeiramente o apóstolo durante todo o seu ministério. E no livro de Filipenses dá-nos a conhecer a história de Epafrodito. Paulo devia estar preso em Roma, pelo menos é assim que a maioria dos entendidos crê. Paulo estava preso em Roma e a igreja de Filipos manda Epafrodito de viagem até Roma para suprir as necessidades do apóstolo. Nessa viagem, Epafrodito apanha uma doença de morte e quase que parte para o Senhor, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor deixou-o viver e ele chega a Paulo para entregar os recursos necessários ao apóstolo. E esta viagem é símbolo da identidade que aquela igreja tinha de gratidão e de sentido de missão. Paulo agradece a Epafrodito e diz que deviam valorizar homens como este. E
E ao pensar nesta igreja, eu pensei em nós também. Ora veja, nós temos condições financeiras diferentes. Creio que não temos ninguém muito rico. Mas temos condições entre nós financeiras, condições financeiras diferentes. Uns têm mais, outros têm menos. Mas sabem, somos uma igreja. Uns nasceram na zona de Lisboa, outros vieram do Minho e outros até dos Açores. Outros vieram de mais longe, nasceram no Brasil, na Guiné, na Venezuela. Até há pouco tempo tínhamos um japonês connosco. Ele continua connosco. Acho que vem cá no Natal. Mas apesar de todos termos vindo de lugares diferentes, todos nós temos Deus como Pai. E para Deus não há portugueses, angolanos, brasileiros, guineenses. Em Deus, todos nós temos a mesma nacionalidade. A nacionalidade eterna. Somos cidadãos do reino. E apesar de termos histórias diferentes, trajetos de vida muito diferentes uns dos outros, há algo que nos une também. É que todos nós temos uma história com Deus. Eu tenho a minha, o irmão tem a sua. À terça-feira temos contado a história de Eliseu e ficamos fascinados com os milagres que Deus operou através daquele homem. E sabem como é que temos acabado a reunião da terça-feira? Temos acabado a reunião a contar milagres. Parecemos quase uma igreja pentecostal. E os irmãos a contarem os milagres que Deus fez na sua vida, coisas extraordinárias. Nós temos que um dia fazer aí um culto de ação de graças e contar o que Deus tem feito. E temos acabado as nossas reuniões a dizer assim, olha, não era só no tempo de Eliseu, é hoje também, porque Deus tem operado milagres na minha vida pela sua graça e pela sua misericórdia. E é assim que temos terminado as reuniões de terça-feira. Todos temos uma história com Deus que devemos partilhar. E como igreja, podemos testemunhar àqueles que estão à nossa volta daquilo que Deus tem feito entre nós. E como igreja também temos os olhos no reino e temos abençoado missionários que nos têm chegado. Dia 1 de dezembro estará connosco a Isabel Jorge, missionária no México, a quem a igreja ajuda a sustentar. Então existem muitas semelhanças entre a igreja de Filipos e a nossa igreja. Mas a igreja parte de um coração sensível a Deus, de uma casa aberta e com um espírito missionário que nos faz conquistar o mundo para Jesus. E esta é uma igreja que reflete o Senhor. Que o Senhor faça de nós cada vez mais esta igreja. E deixem-nos terminar dizendo o seguinte. Às vezes, nós crentes, olhamos para a igreja pelas deficiências que ela tem. Eu quero-vos convidar a olhar para a igreja pela história de salvação que Deus nos tem dado a experimentar. Pelos milagres que o Senhor tem operado no nosso mundo. Pela história de redenção que nós temos vivido, uns e outros, na nossa imperfeição, mas a caminho do céu, onde tudo será perfeito. Queremos ser esta igreja. Aqueles que nos estão a chegar do Brasil, é esta igreja que nós queremos ser. E
contamos convosco para isso. Unidos para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E ontem as mulheres deram-nos um grande exemplo. Dezenas de mulheres a trabalhar, a arrastar cadeiras, mesas, fazer convites, a dar testemunho para que o nome do Senhor fosse levado aos amigos e às amigas que estão a viver ao nosso lado. Isto é ser igreja. Vamos dar graças ao Senhor. Se alguém hoje compreendeu que tem que ter um encontro com Jesus, alguém hoje percebeu que Jesus é mesmo Deus e que tem que se encontrar com o Senhor e quer pedir perdão da sua vida e quer recebê-lo, ou quer se consagrar ao Senhor Jesus, de todo o prazer em falar sobre isso e contar-lhe como pode fazer a sua entrega a Jesus, como foi Lídia, como foi o carcereiro ou aquela expulsão. Estamos cá para isso, para vos dar a conhecer Jesus Cristo. Oremos. A Ti, Senhor Deus, seja dada a honra e a glória. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és amoroso, Senhor, para connosco. Olhando para nós, olhando para o que fizeste naquela cruz por nós, nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a viver esta vida contigo, de maneira a dignificar-te em cada dia. E vem sobre nós, Senhor, transformando-nos com o Teu caráter, com o Teu amor. Ajuda-nos a refletir aquilo que nós temos recebido de Ti a cada dia. Se alguém está aqui hoje, Senhor, que não Te conhece, eu Te quero pedir que lhe abras o entendimento, abras o coração, para Te verem como nós temos visto. Em Cristo oramos. Amém.